Meu nome é Fábio Schmidt e eu gostaria de falar com vocês sobre Zimbra e centralização de logs. Eu sou graduado em Gestão de TI pela Unip, estou pós-graduando também em Gestão de TI pelo IGTI e tenho as certificações LPI 3 e Zimbra Administrator. Atuo como construtor na ForLinux desde 2010. O que motiva a auditoria de sistemas ou até mesmo a centralização de logs? Podemos citar como exemplo a necessidade de certificar, analisar e conter, no sentido de controlar, atividades de usuários e administradores. Detectar falhas, exceções e eventos de segurança da informação. Conformidade com regras de negócio e políticas estabelecidas pela empresa. Quais são os principais problemas enfrentados no que se refere à análise de logs ou até mesmo à auditoria dos mesmos? Essa atividade ela é muito frequentemente enxergada como uma tarefa de baixa prioridade, onde administradores acreditam que essa tarefa não tem importância e eles devem focar na solução de problemas operacionais. Muitas vezes, os administradores sequer possuem recursos ou treinamento para efetuar análises proativas de logs. A atividade é considerada entediante, dessa forma, menos importante, como eu já citei. Isso leva os logs a serem tratados de uma forma simplesmente reativa e improdutiva, onde se espera que um problema, até mesmo um desastre, ocorra para que se recorra aos logs. Muitas vezes, esses registros já estavam nos dizendo que havia um problema. Ou seja, esse problema estava debaixo dos nossos olhos. Especialmente em sistemas de e-mails, temos também uma dificuldade com o rastreamento de e-mails, onde é necessário aplicar diversos filtros, conhecer expressões regulares, aplicar sequências de comandos para entender o caminho e o destino final de uma mensagem. Em um sistema de e-mails, são milhares, às vezes milhões, de mensagens que passam por dia nesse ambiente. E o fluxo de uma mensagem não gera somente um único evento. Uma mensagem gera diversos registros, pois até chegar ao destino final, ela passa por diversos mecanismos, como SPF, DKIM, anti-spam, antivírus. Ela passa por mais de um servidor SMTP. Então, analisar os logs de rastreamento de e-mails simplesmente pelos logs do sistema, com as ferramentas que nós temos no sistema, é uma atividade extremamente improdutiva e ineficaz. Então, ciente dessas dificuldades enfrentadas na análise e gerenciamento de logs, a Zimbra promoveu um concurso para que participantes do mundo todo apresentassem suas soluções para a centralização dos logs. A ForLinux participou e foi uma das finalistas. Bom, vamos estabelecer aqui algumas definições. O que é o log? O que é um log? Conforme a Wikipédia, log de dados é uma expressão utilizada para descrever o processo de registro de eventos relevantes em um sistema computacional. Esse registro pode ser utilizado para restabelecer o estado original de um sistema ou para que o administrador conheça o seu comportamento no passado. Quais são os logs do Zimbra? Quais logs eu posso centralizar? O principal log é o primeiro que está aí no nosso slide, que é o mailbox.log. É o serviço propriamente da aplicação Zimbra, que ele contém todas as informações
do que acontece com o armazenamento do Zimbra, que são as caixas postais de fato. Mensagens que foram adicionadas, filtros que foram aplicados, se há algum problema com algum conteúdo de alguma caixa postal. Temos também o audit.log, que ele contém registros de autenticação. Esse log é muito importante, pois através dele nós podemos detectar tentativas indevidas de acesso. Temos também logs específicos para a ferramenta de antivírus, anexos que são convertidos, atualizações de antivírus, consultas do MySQL que estão lentas, como está funcionando o treinamento do mecanismo de anti-spam. O sync.log ele contém os eventos de acesso de dispositivos móveis. Temos o zimbrastats.csv que pode ser utilizado para gerar relatórios de performance do servidor. Avançando aqui o slide, nós temos uma ilustração dos componentes do Zimbra. Como podemos ver, são muitos componentes. No MTA, que é o serviço de entrega de mensagens, nós temos o Postfix, o Amavis, que faz a ponte do Postfix com outros mecanismos que estão aí relacionados, como por exemplo o Archive, que é exclusivo da versão Network, que é a versão paga. O Amavis também faz ponte com o antivírus, que é o Clamav, ferramentas de anti-spam, como o Spam Assassin e o DSpam, mecanismos como o OpenDekin. Ele também conversa com o Cyrus Sazelli para autenticação. É possível implementar um serviço de policy com o CB Policy D, implementar um Milter e também habilitar o serviço de PostJournal. Esse último também exclusivo da versão Network Edition. Temos um serviço de proxy que utiliza dois componentes para isso, o Nginx e o Memcache. Ele faz proxy de sessões HTTP, IMAP e POP. Temos também o MailboxD, que, como eu já citei, é o serviço de armazenamento das caixas postais. Na versão Network Edition, há um cliente específico para dispositivos com touchscreen e é possível implementar a assinatura de mensagens com SMIME. Há o Spell, que é o serviço de corretor ortográfico. Há o ConvertD para converter anexos. Há o MariaDB, que substitui o MySQL. Esse banco de dados é utilizado pelo Zimbra para guardar metadados, isso é, dados sobre os dados. Como é o que orienta o armazenamento das caixas postais. Há o Lucene, que é o indexador. Quando você faz uma pesquisa no Zimbra, ele não está utilizando o serviço JET ou IMAP para recuperar as mensagens. Ele utiliza índices com o Lucene. O LibreOffice pode ser implementado e integrado ao Zimbra para a pré-visualização de documentos no porta-arquivos. Há o serviço de Logger, que é o servidor de logs do Zimbra. Ele é muito importante quando você tem um ambiente multiserver, onde você precisa direcionar, centralizar os logs do Zimbra em um servidor específico. Há o LDAP, através do OpenLDAP, que contém a estrutura do Zimbra, o serviço de diretório, as caixas postais, os domínios, os apelidos, listas de distribuição, algumas configurações de caixas postais. A partir da versão 8.5 veio o serviço de DNS Cache, onde é feito um cache. Isso visa agilizar
consultas DNS que são efetuadas pelo Zimbra, como DKIM SPF, serviços de monitoração, o SWOT, também novidade da versão 8.5, para monitorar serviços como Postgres, Amavis, Spam Assassin. Há diversos conectores da versão Network Edition para Outlook, ferramentas de migração. Então, como podemos ver, há uma série de componentes, diversos logs que podem ser centralizados. Então é preciso conhecer o Zimbra para que a gente possa definir o que deve ser registrado e armazenado de fato. Gostaria de fazer uma analogia em relação à caixa preta presente nas aeronaves. A implementação desse sistema aprimorou de forma significante a identificação de falhas, sejam elas em processos, técnicas ou humanas, tornando o negócio, que é a aviação nesse caso, mais seguro. A caixa preta também armazena os logs em local apropriado, permitindo que em caso de falhas ou desastres, se consiga recuperar as informações necessárias para possíveis auditorias ou investigações. Bom, feita essa analogia, gostaria de apresentar um pouco o Zimbra, para quem não conhece. Bom, o Zimbra é uma suíte de colaboração. Essa suíte é desenvolvida com software livre e reúne funções de correio eletrônico, catálogo de endereços, tarefas, agenda colaborativa, porta-arquivos, gerenciamento de locais e recursos de reunião, dentre outros. Alguns dos principais recursos do Zimbra: o correio eletrônico, essa agenda colaborativa que é totalmente sincronizada com o módulo de correio eletrônico, catálogos de endereço global e pessoal, gerenciamento de locais e recursos de reunião, gerenciador de arquivos e documentos com controle de acesso, uma interface web rica para administração da solução. Também temos um cliente de e-mail web avançado e uma interface para utilização em dispositivos móveis. Essa interface é exclusiva da versão Network Edition. Então, conhecendo os logs, feita essa analogia com a caixa preta das aeronaves e apresentada a solução Zimbra, vamos passar a falar da solução para a centralização dos logs. Essa solução é comumente chamada de ELK, pois é composta dos serviços Elasticsearch, Logstash e Kibana. Temos nesse slide uma ilustração de como funciona o fluxo. O log é enviado ao Logstash, que envia para o Elasticsearch, e esses logs são acessados pelo Kibana, que é uma interface web. Vamos falar um pouco aqui de cada um desses três componentes. Por que eu preciso ter essas três soluções? Quais problemas elas resolvem? Bom, o Logstash é o componente que recebe e trata os logs que serão armazenados no Elasticsearch. Os logs enviados pelo agente são tratados e enviados pela aplicação Logstash para o Elasticsearch. Então, o Elasticsearch é o componente responsável pelo armazenamento dos logs tratados pelo Logstash. Os logs são recebidos e armazenados em índices. O Kibana é uma interface web para pesquisa e visualização dos logs tratados, responsável por dar forma aos dados. Isso é, ele transforma dados em informação. Ele é muito flexível. A sua implementação, customização e visualização é muito simples, como nós vamos ver. Temos aqui agora no slide uma arquitetura conceitual que a 4Linux enviou para a Zimbra em seu trabalho. Temos um ambiente de correio eletrônico bastante complexo, mas não está longe da realidade do mercado, muito pelo contrário. Essa arquitetura que nós estamos vendo agora, nesse slide, é muito comum
no mercado, onde nós temos um servidor MTA de borda, como nós chamamos. Ele fica de frente para a internet e ele é responsável pelo recebimento de mensagens de fora e o envio de mensagens para fora e a filtragem com mecanismos como anti-spam e antivírus. Muitas vezes se separa, definindo um servidor apenas para envio e um para recebimento. Depois nós temos aqui um ambiente interno, vamos dizer assim, onde há mais de uma solução de correio eletrônico. Por exemplo, nesse ambiente, o Zimbra convive com o Exchange. E há também um Postfix implementado para aplicações. Então, todos esses servidores devem enviar registros para o Logstash, para a nossa solução ELK. Temos aqui em nosso slide uma ilustração do fluxo dos logs do Zimbra quando integrado à solução ELK. Essa imagem foi retirada da wiki oficial da Zimbra, que utilizou o Ubuntu como case, mas o fato de estar o Ubuntu ali não significa que isso funciona somente nessa distribuição e muito menos que há alguma preferência, alguma recomendação para a utilização dessa distribuição ante a outras. Você pode implementar essa solução em qualquer distribuição Linux. Temos os logs do Zimbra sendo enviados para o Logstash, encaminha para o Elasticsearch e os usuários podem acessar através da aplicação Kibana. Como que eu integro então o meu Zimbra à solução LK? Bom, nos meus servidores Zimbra eu preciso instalar o Logstash Forwarder. O Forwarder é um cliente leve para enviar os logs para os servidores Logstash. O que é interessante é que ele possui encriptação SSL em seu tráfego e foi desenvolvido para ser rápido e com otimização de recursos. Isso é, ele tem que processar milhares, milhões de registros utilizando de forma otimizada os recursos computacionais. Temos aqui em nosso slide os passos para instalar o Forwarder em nossos servidores Zimbra. No caso, está sendo utilizado distribuições Debian como base. E após instalado, nós temos o arquivo de configuração Logstash Forwarder, que nós definimos para qual servidor os logs devem ser enviados e quais logs. Lá em Paths nós temos alguns exemplos de logs que estão sendo enviados. O syslog, o out.log e, no caso do Zimbra, o mailbox.log, os registros do Nginx, que é o proxy, como eu citei anteriormente, e dois logs interessantes, o zimbra.log, dentro de /var/log, e o mail.log também dentro de /var/log. Por que nós temos esses dois logs em caminhos diferentes? Bom, primeiramente, o mail.log é nativo de qualquer distribuição Linux. Ele contém o registro de mensagens que passaram pelo ambiente. Então, se você for implementar essa centralização de logs para o rastreamento de e-mails, você precisa do mail.log. O Zimbra também centraliza alguns logs nesse arquivo zimbra.log. Porém, se você já utiliza arquivos como mailbox.log ou audit, talvez você não precise do zimbra.log, seja informação duplicada. Nós temos aqui então a interface do Kibana. Nós vamos ver como que fica um registro após ser enviado para a solução LK, né, e acessada pelo Kibana. Temos aqui uma interface de exemplo, onde todos os logs estão sendo exibidos e eu consigo, do lado esquerdo, definir quais campos do log eu quero visualizar. Ou seja, fica muito mais fácil. Eu vou dando forma
a esses dados. Novamente, eu vou transformando esses dados em informação, eu vou dando valor a essa informação. Temos aqui uma ilustração que serve para demonstrar um pouco os gráficos que o Kibana nos fornece. Nesse caso, estão sendo exibidos somente a quantidade de registros recebidos em um período de tempo. E agora, nesse nosso slide, nós temos aqui um evento já processado e acessado pelo Kibana. Muito mais fácil, muito mais simples do que tentar recorrer a isso através do sistema, através da linha de comando. O Kibana ele possui um mecanismo de pesquisa muito inteligente e muito eficaz. Então você não vai precisar mais ficar aplicando diversas linhas de comando, diversas expressões regulares, diversos filtros para tentar obter uma informação. E o mais interessante do Kibana é que você pode criar painéis, dashboards como são chamados, você pode customizar e facilmente compartilhar. Isso é, você pode criar painéis específicos, especializados para diversos setores da sua organização, por exemplo. Bom, é isso que eu gostaria de passar para vocês sobre Zimbra e centralização de logs. Muito obrigado e até a próxima!